Olá, muito boa tarde. E agora são 16 horas no horário de Brasília. A partir de agora, você confere os destaques do noticiário desta segunda-feira, dia 25 de abril. Olha, e eu começo com um alerta. 4 pessoas morrem por hora no trânsito brasileiro e os motoqueiros são as maiores vítimas. Os dados são do DataSUS, do Ministério da Saúde. As imagens gravadas por câmeras de segurança impressionam. Todos os dias, acidentes como esses tiram a vida de quase 100 brasileiros. Um problema de saúde pública, tratada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária como uma epidemia. E a gente não tem um mecanismo de saúde ou um mecanismo que a gente consiga implementar, que a gente consiga reduzir de forma drástica esses acidentes, esses sinistros que acontecem, no Brasil. Segundo divulgação do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o Brasil está em 5º lugar entre os países com mais mortes provocadas pela violência nas ruas e estradas. Por isso, os acidentes de trânsito estão entre as causas que mais tiram anos de vida dos brasileiros, apesar do número de vítimas ter caído nos últimos anos. Entre 2011 e 2020, a redução foi de 30%, mas ainda está a alguns passos de bater a meta de corte de 50%, estipulada pela Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas. Houveram diversas ações no Brasil, mas não foi o suficiente para chegar nos 50%. Chegamos a 30%, 35% como uma média histórica desses 10 anos, que houve essa ação da OMS. As principais vítimas da violência no trânsito no país são os motociclistas entre 19 e 35 anos do sexo masculino. Fato que estaria diretamente relacionado ao aumento da quantidade de motocicletas no país nos últimos anos, especialmente para os serviços de entrega. Em 2006, o Brasil contabilizava 27 milhões de carros e 9 milhões de motos em sua frota. E em 2020, esses números saltaram para 58 milhões de veículos de passeio e 28 milhões de motocicletas. Enquanto em 1996 foram registradas 725 mortes de motociclistas, em 2020, mais de 11.500 morreram no país e passaram a corresponder a 36% do total de vítimas do trânsito. Um número 18 vezes maior do que nos anos 90, quando essas mortes representavam apenas 2% do todo. O especialista ressalta que a legislação brasileira de trânsito é exemplar. Proíbe o condutor de dirigir alcoolizado, exige o uso do cinto de segurança e o uso da cadeirinha para crianças e ainda obriga a utilização do capacete para motociclistas. Eu acho que a gente tem leis que complementam a necessidade da segurança. E isso nós temos que valorizar. O que não acontece é que muitas das pessoas, quando fazem a formação para tirar a carteira de habilitação, não levam em consideração essas regras que estão colocadas. Existe um estudo, e a gente fala sobre isso, que você por dia toma cerca de 30 mil decisões na sua vida, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir. Então, o trânsito entra também nessas decisões. 2 segundos ou 3 segundos de uma decisão errada pode custar a vida da pessoa. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, testou positivo para a Covid-19. Segundo a assessoria do ministro, a assessoria de imprensa, os compromissos presenciais que o ministro tinha agendado para essa semana foram cancelados. Guedes tomou as 3 doses da vacina e apresenta sintomas leves. O ministro manteve a agenda de reuniões virtuais e deve permanecer em isolamento. Na semana passada, Guedes viajou para Washington, nos Estados Unidos, onde participou da reunião anual do FMI, o Fundo Monetário Internacional, e também do Banco Mundial, além de encontros do G20. E pelo menos 40 pistas de pousos clandestinas foram encontradas em fazendas de Roraima. Essas rotas são utilizadas por garimpeiros para entrar em terras Yanomamis, maior reserva indígena do Brasil. Pela grande quantidade de minérios, a reserva é explorada por garimpeiros há anos. Além de enfrentar o aumento desenfreado da exploração ilegal, os indígenas também lutam contra a destruição de rios e florestas.
Com a redução das ações de fiscalização, pistas de uso exclusivo do Distrito Sanitário também foram invadidas. Um exemplo é a pista presente no encontro do Rio Couto de Magalhães com o de Mucajaí. Nessas localidades também existem hotéis dedicados a pessoas que trabalham na logística, além de postos de gasolina. Com o aprofundamento das relações com o garimpo, muitas famílias deixaram de cultivar em suas roças e ficaram dependentes de trocas desiguais com os garimpeiros. As consequências desse esquema resultaram na destruição de mais de 200 hectares de floresta até o ano passado. A exploração ilegal tem deixado um terrível rastro de fome, morte e exploração de mulheres. Alguns dos indígenas trabalham em troca de pagamento, realizados em forma de dinheiro ou ouro. Todo o fruto do trabalho é usado para a realização de compras em cantinas dos acampamentos, onde 1 quilo de arroz ou um frango congelado custam R$ 400. Nos últimos dias, o Ministério Público pediu ao governo federal novas ações policiais na região. Maior reserva indígena do Brasil, a terra Yanomami tem quase 10 milhões de hectares e abriga mais de 30 mil indígenas. Ela está localizada entre os estados de Roraima e Amazonas, além de parte da Venezuela. A área é alvo do garimpo ilegal de ouro desde a década de 1980. E agora a gente fala de pandemia. Enquanto Xangai ainda busca conter o grande surto de Covid, agora Pequim começa a registrar aumento nos casos. O temor de um confinamento rígido levou muitos moradores de Pequim a correr para os supermercados enquanto grandes filas eram observadas no distrito central da capital para testes de Covid. A China ainda busca conter uma onda de contágios em Xangai, cidade mais populosa do país, onde quase 25 milhões de habitantes estão confinados há semanas. Nesta segunda-feira, 51 mortes foram registradas na cidade, um recorde. Quase 30 complexos residenciais de Pequim enfrentam atualmente alguma forma de confinamento. A capital do país, com 22 milhões de habitantes, também anunciou controles rígidos para a entrada na cidade, que incluem a apresentação de testes negativos de Covid-19. Pequim registrou dezenas de contágios nas últimas semanas. Nesta segunda, foram 19 novos casos, identificados depois de advertências de que o vírus circulou por vários dias sem ser detectado. Os números ainda são insignificantes se comparados aos de Xangai, que registrou mais de 500 mil de contágios desde 1º de março, no pior surto na cidade desde o começo da pandemia. A guerra na Ucrânia já passa de 2 meses e, para tentar conter a Rússia, autoridades do governo americano estiveram em Kiev para tratar do fornecimento de armas para os ucranianos. Esta é a primeira visita de oficiais do país à Ucrânia desde o início do conflito em fevereiro. As conversas focaram principalmente em tratar do fornecimento de arma para o combate às tropas russas. Шановний державний секретар, пане Блінкен, шановний пан Остін, ministro Оборони. Caro secretário de Estado Blinken, senhor Austin, ministro da Defesa, estamos felizes de vê-los em Kiev em um momento tão importante para o nosso país. Obrigado aos Estados Unidos que ajudam muito a Ucrânia. Quero agradecer pessoalmente ao presidente Biden pelo apoio pessoal. Допомагають Україні. Хочу подякувати і від себе особисто подякувати президенту Байдену за його особисту підтримку України. Autoridades afirmaram que as linhas de defesa se aproximam do colapso em Mariupol, cidade portuária do sul da Ucrânia amplamente controlada pelas forças russas. Nesta cidade, na usina siderúrgica de Azovstal, os últimos combatentes ucranianos resistem entrincheirados. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e continue ligado em nossa programação. Até mais!